A paz do Senhor. Prosseguindo agora sobre os dons de revelação, falamos sobre a palavra da sabedoria, a palavra da ciência. Agora vamos falar sobre o discernimento de espírito. Vou ler o mesmo texto que eu li nas outras duas mensagens. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. A palavra-chave aqui tem revelação. Tá? Então, dentro desses dons, repetindo mais uma vez, os dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência e o discernimento de espírito. Por que o discernimento de espírito? E a necessidade, eu diria que todo obreiro, todo encarregado precisa também desfrutar desse dom, porque nós vemos muitas falsas profecias aí. Só existe uma forma de você identificar essas falsas profecias, é através do dom de discernimento de espírito. Por que discernimento de espírito? Porque existem três espíritos que atuam na terra. O espírito humano que está dentro de mim, que é o sopro do Todo-Poderoso. Existe também o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que é Deus. E existe o espírito do engano, que provém de Satanás, que engana as pessoas. Então você tem que ter o discernimento para saber. Nós temos visto muitos falsos ensinadores. Jesus falou sobre os falsos mestres, né? Os falsos mestres, eles ensinam melhor que o verdadeiro mestre, que é justamente para enganar você. Se você não tiver o discernimento de espírito, você vai ser ludibriado por falsos ensinamentos, falsas doutrinas, que vão levar você para distante de Deus, e se não se converter, vai para o inferno, né? Então é muito importante você ter esse discernimento para saber se realmente é Deus que está usando aquela pessoa ali. Nós temos na Bíblia Sagrada vários exemplos da manifestação desse dom de discernimento de espírito. O ministério terreno de Jesus foi um dos ministérios que mais marcou esse dom de discernimento de espírito. Nós lemos também ali em Atos dos Apóstolos também, no período dos apóstolos ali, houve também a manifestação. Mas eu peguei um texto aqui do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. A Bíblia diz que Jesus vinha das partes de Cesareia de Filipe, entrou na cidade. Jesus entrou na cidade, Jesus agora faz ali uma espécie de uma enquete. Ele queria saber quem era ele, né? Jesus perguntou: Quem diz vós, seu filho do homem? Um disseram: Tu és Elias, outro Jeremias, outro João Batista, outro dizia: Não, tu é um dos profetas. As pessoas não sabiam realmente quem era Jesus, e na verdade ficavam atirando para cá e para ali. Jesus agora se volta para os seus discípulos e diz: Quem dizem vós, seu filho do homem? A Bíblia diz que Pedro levantou-se e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então você observa que aqui Pedro tinha a revelação de Deus. As pessoas que estavam ali tinha doutores da lei, ali tinha principais dos fariseus, estavam sempre na volta, né? Mas eles não tiveram esta revelação de Deus, mas Pedro teve. Mas é interessante que em seguida eles vão caminhando ali, e Jesus disse: Olha, eu preciso retornar a Jerusalém, porque está se aproximando os dias em que eu vou padecer na mão dos principais autoridades, e vou ser julgado e condenado, e vou morrer. Agora Pedro, o mesmo Pedro, que há alguns minutos havia reconhecido que Jesus era Filho de Deus, ele disse: De modo nenhum vai acontecer isso contigo. Começou a falar para Jesus, a demonstrar Jesus. Jesus olhando para ele disse: Para trás de mim, Satanás. Você observa que se não fosse através do discernimento de espírito, talvez os próprios discípulos que estavam com Jesus ali, eles ficaram estarrecidos com aquela revelação. Quando, eu vou até ler o texto aqui, em Mateus capítulo 16, né, o versículo de número 23, assim: Ele, porém, voltando, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O diabo falando pela boca de Pedro. Quem diria, né? Os discípulos que outrora viram Jesus dizendo: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, colocando Pedro no ponto mais alto. E o diabo aproveitou esse momento ali e já falou pela boca de Pedro. Então Jesus, através do discernimento de espírito, ele desmascarou aquilo ali. Desmascarou. Então, esse dom de discernimento de espírito é justamente para que você venha peneirar e saber
quando alguém está profetizando, se ele está profetizando pelo Espírito Santo, se ele está profetizando pelo Espírito humano, porque você pode profetizar pelo Espírito humano, chama-se intuição. Eu estou sentindo aqui, eu estou sentindo de Deus. Muito cuidado com esse negócio de estou sentindo de Deus, né? Muitas pessoas, nós vamos falar mais a fundo disso quando entrarmos no dom da profecia. Nós vamos ver que muitas pessoas têm essa expressão de dizer, assim diz o Senhor, né? Assim diz o Senhor, para querer veracidade na sua palavra. Muito cuidado. É por isso que é importante esse dom de discernimento de espírito. Esse dom também se manifestou na vida dos discípulos. O amado irmão Paulo, se você conhece o capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, você vai observar que a Bíblia diz que Paulo cruzava ali todos os dias e tinha uma mulher ali que tinha o espírito de adivinhação. E pelo aquele espírito de adivinhação, ela dava muitos valores aos seus senhores, a trabalhar para alguém ali. Alguém bancava aquela mulher para que, através do espírito de adivinhação, ela pudesse se manter. Então, ela ganhava dinheiro com esse espírito de adivinhação. E Paulo e Silas passavam ali diariamente e aquela mulher, por vários dias, disse: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da verdade. Primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, as mesmas palavras. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da verdade. Na verdade, Paulo era servo do Deus Altíssimo, era um homem de Deus, mas quem estava falando ali não era o Espírito Santo, era um espírito de adivinhação, é o espírito do engano, do erro. Paulo, através do discernimento de espírito, repreendeu aquele espírito de adivinhação daquela mulher. E agora aquela mulher parou de dar lucro aos seus senhores. As pessoas iam ali, ela não adivinhava nada mais. Porque Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu aquela ação das trevas. A princípio, quem via aquela mulher falando, dizia: não, essa mulher é uma mulher de Deus mesmo. O diabo, ele quer confundir as pessoas. Ele quer enganar as pessoas, ele é enganador. Então ele quer confundir as pessoas. Aí entra esse dom de discernimento de espírito, para você discernir se é Deus que está falando através daquela pessoa, se é o espírito humano, mais uma vez eu repito, por meio da intuição, ou se é o Espírito Santo de Deus. Então o discernimento de espírito é justamente isso, para peneirar. E a Bíblia diz que por causa desta situação, aqueles homens vendo os seus lucros, que não tinham mais agora, o que eles fizeram? Eles foram às autoridades e eles prenderam Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas foram presos, porque Deus usou ele através desse dom chamado dom de discernimento de espírito. É muito importante esse dom de discernimento de espírito. Através do dom de discernimento de espírito, Deus pode te revelar também algo interessante, por exemplo, desvendar alguns segredos. Por exemplo, sonhos. A gente olha para a pessoa de Daniel, ele tinha esse dom, se manifestou na vida dele, discernimento de espírito, porque quando ele chegou ali, no capítulo 5 do livro de Daniel, que traz o seu próprio nome, diante de Belsazar ali, como foi que ele teve aquela revelação? Através do discernimento de espírito. Ele conseguiu desvendar, trazer a revelação daquela palavra, através do dom de discernimento de espírito. Quando Faraó contou os sonhos a José, daquelas 7 vacas gordas, né? José, ao ouvir o sonho atentamente, através do dom de discernimento de espírito, ele deu significado às 7 vacas magras, às 7 vacas gordas, né? Às 7 espigas, né? E José, ele conseguiu interpretar ali, porque através do dom de discernimento de espírito. O dom de discernimento de espírito é um dom tão precioso que você pode, através do dom de discernimento de espírito, ver anjos, certo? Qualquer ser humano, se vê um anjo ao natural, esta pessoa vai enlouquecer. Se você vê, qualquer pessoa vê um demônio aí, ele vai parar nos manicômios, se ele vê um demônio. Qualquer ser humano aí que vê um demônio, por isso que as pessoas veem vulto, vejo vulto, isso é coisa do diabo. Você tem que repreender, orar para Jesus libertar essa pessoa e repreender esse demônio que anda causando pavor na vida das pessoas. Mas, raramente, o discernimento de espírito, você pode ver um demônio e não acontece nada com você, porque é um dom através da revelação. Você fecha os teus olhos e, através do dom de discernimento de espírito, Deus está te mostrando. Eu lembro que uma certa feita eu estava numa igreja e tinha um pregador pregando. Eu fui lá ver aquele irmão pregar, ele me convidou para ir. Ele ia pregar no evento e eu fui lá com aquele irmão. E aquele irmão começou a pregar, pregou no meio da mensagem. Ele se voltou para o meio da igreja onde tinha uma irmã e disse: o que tu está fazendo aqui?
Quando ele falou assim, a irmã caiu. O que era? O demônio estava nela. A pessoa que não vive uma vida reta com Deus. Aquelas pessoas que uma hora está na igreja, outra hora vai receber passe, outra hora vai procurar outro lugar. A igreja é o lugar sagrado, você tem que seguir a Deus, é só Deus, né? Seguir a Deus, você não pode ficar indo para cá e para ali, porque o diabo pode pegar você. O diabo não pega eu porque o meu negócio é com Deus, né? Mas você tem que ter cuidado, inclusive eu mesmo também preciso ter cuidado, porque se o diabo usou ali Pedro, ele pode usar. Se você deixar uma brecha para ele, ele pode usar você, e não é isso que Deus quer. Deus quer usar você, Deus quer instrumentalizar você, Deus quer capacitar você, através desse dom chamado discernimento de espírito, que é um dos dons de revelação. E eu nunca esqueço daquela senhora, ela caiu lá na hora, o demônio entrou naquele corpo da igreja e estava ali, eu não vi, porque eu não tenho esse dom, os irmãos estavam ali, todo mundo se surpreendeu, mas através do dom da revelação chamado discernimento de espírito, esse irmão viu, o demônio havia entrado naquela mulher, estava ali no banco como que nada tivesse acontecendo. É por isso que é muito importante esse dom chamado discernimento de espírito. A gente observa aqui, retornando para Paulo, ele pagou um alto preço, né? Porque ele, através do dom de discernimento de espírito, ele desmascarou aquele demônio que dava lucro por meio daquela mulher, aquele patrão. O dom de discernimento de espírito é justamente isso. É um dos dons de revelação que é muito importante para você entender melhor as coisas de Deus e saber quando é Deus que está falando através de um profeta, quando é o espírito humano que está falando, para que você tenha esse discernimento. Quando alguém me procura e diz, olha, eu tive um sonho, irmão Miguel, sempre sou procurado por pessoas, eu tive um sonho, e a pessoa me conta o sonho, e eu escuto atentamente o sonho, e depois que a pessoa termina de contar o sonho, eu digo, olha, meu irmão, é o seguinte, eu não tenho o dom de discernimento de espírito, né? Então, o que eu posso fazer contigo é uma avaliação nesse teu sonho à luz da Bíblia. E aí eu pego alguns pontos do sonho que ele me contou e vou para a Bíblia, e aí eu posso até auxiliar aquela pessoa, certo? Agora, é muito cuidado com pessoas que muitas vezes você vai contar um sonho e a pessoa interpreta aquele sonho totalmente diferente. Muito cuidado, porque Deus não é um Deus de confusão. Eu lembro que eu cuidava de uma igreja, né? E uma irmã chegou comigo e disse, olha, pastor, eu tive um sonho. Eu digo, me conte, minha irmã, esse sonho. Ela me contou o sonho. Ela disse, olha, eu passava aqui na igreja e tinha um caixão no meio da igreja e tinha uma pessoa dentro do caixão. E essa pessoa, ele era de pele escura, assim, que nem o senhor. Eu digo, mas a irmã viu o rosto? Ela disse, não. Eu digo, bom, nós somos 3. Na congregação que eu congregava, tinha mais 2 que eram da minha cor, assim, de pele escura. Bom, irmão, Deus não é um Deus de confusão. Então, vamos fazer assim, como eu não tenho um dom de discernimento de espírito, vamos orar a Deus para que Deus possa nos dar o segredo. Vamos orar a Deus para que Deus mostre o sonho novamente para a irmã, só que Deus, se é de Deus esse sonho, Ele vai mostrar, e Deus vai mostrar o rosto desta pessoa. E a irmã chega em mim, então. Aí os dias se passaram, a irmã chegou alegre, sabe, pastor, eu sonhei novamente com um caixão na igreja, e eu sonhou e viu o rosto do irmão, viu, ela falou o nome do irmão. E agora, pastor, o senhor vai falar para ele, olha, irmã, essa morte ela pode ser física ou pode ser uma morte espiritual. Tá, irmã? Então é o seguinte, ela disse, pastor, então o senhor fala com ele. Ele disse, não, irmã, quem teve o sonho foi a irmã, não foi eu. Então a irmã deve procurar ele e contar o sonho, procurar a mulher dele junto, leve o seu marido junto e conte o sonho. E ela foi e contou o sonho que ela havia tido com ele. Ele se levantou contra essa irmã, mas pagou um alto preço, né? Dias depois ele me chamou lá na casa dele para ir ungir ele, que por pouco ele não morreu, né? Então por quê? Ele não estava bem com Deus, não contou, e ia morrer também fisicamente, porque Deus havia revelado através do sonho para aquela irmã. Mas eu não tenho o dom de discernimento de espírito, então não podia interpretar. Mas a gente ora a Deus, irmão, e Deus dá a solução. Foi o que aconteceu com Daniel, quando aquele rei lá teve o sonho, os magos, os encantadores dali, né, os astrólogos dos caldeus não conseguiram. O que foi que Daniel fez? Ele recorreu aos seus irmãos em Cristo, Sedraque, Mesaque e Abidênego, e oraram a Deus, e Deus então deu a revelação a Daniel. E por meio de Daniel, através desse dom de discernimento de espírito, Deus deu um grande livramento a Daniel, a Sedraque, Mesaque, e não só ele, mas também os astrólogos, os caldeus, os adivinhos, todos eles foram salvos, porque Daniel, através do dom de discernimento de espírito, teve aquela revelação de Deus. Peça esse dom a Deus, meu irmão, peça esse dom de Deus a minha irmã, para que você não seja enganado por falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinadores. Aqui concluímos, então, esses 3 estudos sobre os dons de revelação. O dom de poder, falamos,
e agora dom de revelação. Em seguida vamos pregar sobre os dons de elocução.